Fala pessoal, tudo bem? Espero que sim. Giordano aqui com mais um vídeo e nesse vídeo vamos dar continuidade à criação do nosso projeto no Visual Studio e com o MySQL Workbench. Nesta videoaula nós iremos criar nosso projeto, fazer a conexão com o banco de dados. Vamos fazer com que nosso projeto esteja conectado a banco de dados. O primeiro passo que nós vamos fazer é abrir nosso MySQL Workbench e aqui está aberta a query 1. Nós vamos criar nosso banco de dados via código e após criar nosso banco de dados, nós iremos abrir o Visual Studio, criar nosso projeto e testar a conexão com o banco de dados. Então, para nós criarmos nosso banco de dados, nós precisamos fazer o seguinte: basta eu vir aqui e digitar create database e assim nós vamos dar um nome para o nosso banco de dados. O nome do nosso banco de dados vai se chamar DB funcionário ou funcionários, né? Pois vão ser vários funcionários que vão ser cadastrados nesse sistema, né? Não somente um, pode ser cadastrado vários funcionários. Somente com esta linha no banco de dados já é suficiente para criar o banco de dados, mas tem certas configurações que nós temos que fazer para que o nosso banco de dados identifique, reconheça o nosso idioma que vem do latim. Então, para isso, nós temos que setar alguns caracteres aqui no banco de dados para que ele aceite e reconheça algumas palavras e letras no nosso português. Então, aqui embaixo, eu vou pressionar Enter, vou para a linha de baixo e então vou digitar o seguinte comando: default character. O banco de dados MySQL, conforme a gente vai digitando palavra por palavra, ele vai nos dando sugestões. Então, se você estiver escrevendo, começando a escrever certo, pressione Ctrl barra de espaço e então vai aparecer as sugestões de comandos que você quer digitar. O que o MySQL entende que você esteja digitando. Então, aqui é caractere set UTF-8 Ctrl barra de espaço e o UTF-8 em B4, que é a versão mais recente do UTF-8 que a gente está utilizando aqui. Após informar o comando UTF-8 em B4, nós iremos pressionar Enter e vamos colocar mais um comando, que é o default collate UTF-8. E aqui vão aparecer várias sugestões de UTF-8. Como a gente está utilizando o MB4, nós iremos colocar UTF-8 MB4 underline general CI, pressionar Enter, ponto e vírgula. E assim a gente vai selecionar tudo e clicar aqui no raio amarelo. Ao clicar no raio amarelo, notem que aqui foi executado um comando, uma linha afetada e o verdinho aqui, ó, o símbolo verde quer dizer que o comando foi executado com sucesso. Se a gente aqui na aba esquemas clicar com o botão direito e refresh all, você pode ver que o DB funcionários, o banco de dados DB funcionários foi criado com sucesso. E assim, com o banco de dados criado, a gente pode partir para o Visual Studio, onde nós iremos criar nosso projeto e fazer um teste de conexão com o banco de dados para verificar se está tudo funcionando corretamente, se nosso banco de dados está sendo conectado via nosso programa. Aqui na aba de pesquisar, vou abrir aqui o Visual Studio 2022. O Visual Studio 2022 aberto aqui, nós iremos clicar aqui em criar um projeto. Aqui em cima eu vou digitar Windows, vou achar essa opção aqui, ó, aplicativo do Windows Forms, vou dar um clique sobre ela, vou clicar em próximo. Aqui eu vou colocar o nome do nosso projeto, eu vou chamar ele de funcionário. Vou marcar essa caixinha aqui, colocar a solução do projeto no mesmo diretório.
Aqui no local, eu vou deixar esse local mesmo, área de trabalho, Windows Forms e YouTube. Selecionar pasta e pronto. Selecionada a pasta, vou clicar em próximo. Aqui é o Net Framework mais atualizado que nosso programa vai ser utilizado. Vou clicar em criar e aguardar o Visual Studio criar nosso projeto. O Visual Studio criou nosso projeto, basta a gente aguardar aí até o design do projeto, o design do programa ser criado com sucesso. Vamos aguardar até o Visual Studio processar todas as informações. Com o nosso projeto pronto e criado no Visual Studio, nós temos que fazer algumas coisas aqui dentro. Para nós conseguirmos utilizar comandos do MySQL aqui dentro do Visual Studio, nós temos que instalar uma dependência do MySQL em nosso projeto. Aqui no nosso projeto chamado funcionário, botão direito em cima, gerenciar pacotes do NuGet. Aqui vai ser aberta uma nova página aqui dentro do Visual Studio, na aba instalado. A gente vai mudar para a página de procurar, onde nós iremos pesquisar o mysql.data. Ao pesquisar mysql.data, você irá identificar esta extensão aqui, ó, mysql.data 8.0.31. Nós precisamos instalar essa dependência, esse pacote no nosso projeto, para a gente conseguir utilizar comandos MySQL no Visual Studio em cima do nosso projeto. Lembrando que todo projeto que você criar no Visual Studio, todo programa que você irá começar a desenvolver e for utilizar o MySQL como banco de dados, você irá precisar instalar este pacote no seu projeto. Todo projeto que você for fazer, você irá instalar este pacote do MySQL no seu programa, no seu projeto, no programa que você está desenvolvendo. Basta clicar em cima e aqui do lado clicar em instalar e então o Visual Studio irá começar a fazer a instalação do pacote. Vai aparecer essa janela, você pode clicar em OK, em Accept para aceitar e pronto. O pacote do MySQL.data foi instalado. Aqui mudou para desinstalar, quer dizer que foi instalar. Aqui você pode clicar aqui na aba de instalado e aqui agora vai aparecer o pacote do MySQL, dizendo que esse pacote do MySQL foi instalado em seu projeto, em seu programa com sucesso. E agora, com o MySQL instalado, a gente pode fechar a aba aqui do NuGet, deixando somente o Form 1, que é a nossa primeira tela, né? O nosso projeto aqui. Nós podemos testar, aqui eu estou reduzindo o tamanho da nossa janela dentro do nosso programa, está grandona. Eu posso, então, aqui eu posso trabalhar, né, o tamanho da tela do meu programa, qual o tamanho que a tela deve ter no meu programa. Aqui eu só estou diminuindo para a gente fazer o teste da conexão com o banco de dados MySQL. Eu já criei nosso banco de dados, o banco de dados já está criado. Se eu vir aqui e digitar o seguinte comando, use db funcionários, se eu digitar esse comando, der um ponto e vírgula, selecionar e executar, aqui embaixo deu um verdinho, 0 linhas afetadas e use db funcionários usado com sucesso. Notem que aqui do lado o db funcionários ficou negrito, né? Quer dizer que agora eu estou utilizando esse banco de dados. Quer dizer que esse banco de dados agora está em uso. Essa linha de comando serve para a gente usar o banco de dados. E esse comando aqui é para a gente criar o banco de dados com as configurações de UTF-8 para identificar a nossa língua, né, portuguesa, nossas palavras, nossos caracteres em português que veio do latim. Então aqui já está configurado certinho para entender os nossos comandos e o que a gente vai inserir dentro do banco de dados.
E esse comando aqui serve para usar esse banco de dados. Beleza? No banco de dados MySQL e assim no Visual Studio, existem comentários. Comentários quando eu digo comentário, a gente pode colocar comentário, é uma breve explicação do que é aquele comando, o que aquele comando faz. Uma anotação para você mesmo identificar o que você está fazendo, o que é aquele comando, o que aquele comando faz. Só que diferente do Visual Studio, de uma IDE, uma plataforma de desenvolvimento, o banco de dados, para você colocar comentário, ele é barra, asterisco, asterisco, barra. Isso quer dizer que tudo que você colocar aqui dentro vai servir de comentário no banco de dados. Tudo que você colocar aqui dentro não vai ser identificado pelo banco. Isso aqui é uma anotação. Você está fazendo anotação para você. Você quer colocar algum comentário aqui para identificar o que é um comando, o que é aquilo que você está fazendo. Há uma anotação para você mesmo. Daqui a um tempo, abrir esse banco de dados novamente, abrir o seu programa novamente, você vê o comentário e sabe, esse comando aqui faz isso. Então, aqui eu estou abrindo um comentário. Um exemplo, o comando use serve para utilizar o banco de dados desejado. Então, eu uso o comando use para me usar um banco de dados. Esse comando aqui em cima, para que esse comando serve? Barra, asterisco, asterisco, barra. Eu vou colocar aqui, ó, o comando create database serve para criar um banco de dados. E assim, você pode colocar também que default character set, default create serve para identificar qual o idioma, quais palavras, né, vão ser identificadas. No caso aqui, o TF8 vai ser identificada o latim. E assim a gente pode utilizar a nossa língua, sendo identificado todas as palavras, acento, cedilha, caracteres especiais vão ser identificados sem problema nenhum pelo banco de dados e tudo vai funcionar corretamente. Beleza? Banco de dados criado, banco de dados sendo utilizado, tudo explicado aqui. Vamos partir para o Visual Studio. No Visual Studio, tudo foi criado, projeto criado, a independência do MySQL foi instalada no nosso programa. E agora eu vou dar 2 cliques aqui no meio da minha janela e eu vou para a parte do código assim que eu criar 2 vezes. Por que eu cliquei 2 vezes? Para criar este evento aqui, esse evento load. No nosso projeto, se a gente clicar aqui com o botão direito, propriedades, vai ser aberta essa janelinha aqui. Esta janelinha aqui é as propriedades do nosso programa. Se eu vier aqui está em ordem alfabética, tá? Aqui, ó, eu seleciono aqui, tá? A a Z. A a Z vai ficar em ordem alfabética, todas as propriedades do nosso programa. E aqui são as propriedades por categoria. Eu gosto de trabalhar em ordem alfabética e assim eu vou mudando as configurações do nosso programa do jeito que eu quero. Por exemplo, teste. Aqui está a forma 1, tá? Aqui eu posso mudar aqui, ó, funcionários. Então, a nossa janela, o nome da nossa janela aqui agora é funcionários. O Visual Studio aqui não tem o nome, né? Mas aqui um bloco de notas tem. O bloco de notas meu está aqui aberto, ó. Tá sem título, é o nome do arquivo, né? Sem título, traço, bloco de notas. O nome desse arquivo aqui é bloco de notas. Ele ainda não tem nome, tá sem título, né? Mas esse nome é esse aqui, no nosso caso, ó, funcionários. É o nome do nosso programinha, o nome dessa janela aqui. O nome dessa janela se chama funcionários. Start Position, aqui eu gosto de colocar Center Screen.
E toda vez que eu executar esse programa, ele vai ser aberto no centro da nossa tela, no centro da tela do Windows. O Windows State está normal. Aqui se o programa vai iniciar de forma normal, né? Ao você clicar 2 vezes no programa, o programa vai ser executado e aparecer na sua tela, ou então se o programa vai aparecer minimizado ou maximizado. Aqui eu deixo normal mesmo, o nome do nosso programa é funcionários, vai iniciar na tela central, no centro da tela. Aqui tem Minimize Box e Maximize Box. Isso aqui é para tirar o botão de minimizar e o botão de maximizar. E assim vai ficar só o botão de fechar. Aí vai dar a sua escolha, né? Aí aqui a gente trabalha com as propriedades do nosso programa. E aqui esse raio amarelo se chama eventos. Aqui, como vocês podem ver, ó, form1 underline load. Esse aqui é o evento load. Load significa carregar. Assim que o programa carregar, vai ser executada uma tarefa. Qual tarefa que eu quero que seja executada? No caso aqui no evento load, que é carregar, qual tarefa vai ser executada? Vai ser executada a tarefa que eu colocar aqui. Por exemplo, voltando aqui no projeto, se eu clicar aqui em exibir, e aqui tem caixa de ferramentas. Ao clicar em caixa de ferramentas, irá aparecer essa telinha aqui lateral. Para me fixar ela, tem esse pino aqui. Se eu clicar nesse pino 2 vezes, a caixa de ferramentas vai vir aqui para o lado. Nessa caixa de ferramentas, se eu clicar aqui em todos os Windows Forms, vou clicar aqui no pino de novo para fixar essa janelinha aqui. Aqui são tudo que eu posso colocar no meu programa. Eu posso colocar um botão no meu programa, eu posso colocar um checklist box, que é uma lista, né, com várias opções para você clicar e selecionar. Eu posso colocar um data grid view. Um data grid view é como se fosse uma planilha do Excel, onde vai ser exibido vários dados, né? A gente vai trabalhar mais com ele durante o desenvolvimento do projeto. E label. Label é texto. Apareceu aqui embaixo. Label. A label é texto. Qualquer fonte de texto que eu colocar vai aparecer aqui como um texto, né? E eu quero trabalhar o texto de uma forma com vocês. Por exemplo, aqui está label 1, certo? Este label 1, a gente pode mudar o nome dele. Mudar o nome, não o que está escrito. O que está escrito eu posso trocar aqui, ó, vou colocar aqui, ó, teste. Mudei de label 1 para teste. Agora este elemento, este texto tem um nome. O nome dele está como label 1. Eu vou colocar como LBL teste. LBL teste e está escrito teste, né? Deixa eu mudar aqui, por exemplo, para 10. Pronto. O nome desse elemento é LBL teste e ele está escrito 10, um texto 10. Então, se eu executar o programa agora, para mim executar o programa, basta eu clicar aqui em cima, aqui, ó, no play. Eu cliquei no play, o Visual Studio vai armazenar, vai processar todas as mudanças que eu fiz. Quando ele processar todas as mudanças que eu fiz, ele vai salvar o meu projeto automaticamente e executar meu programa. Meu programa foi aberto e, como vocês podem ver, apareceu 10 aqui e não aconteceu mais nada, né? Pois ainda não pedi fazer nada. Eu cliquei no stop ali para parar a execução do meu programa. E agora eu quero que aconteça alguma coisa quando eu abrir meu programa. Eu quero que aquele 10, como eu falei, o nome dele é LBL Test. Então eu quero que o LBL Test, já que eu estou mexendo com texto, né? LBL Test vai receber um valor. Ele vai receber o valor de Giordano Informática. Vou salvar tudo e vou executar o programa novamente. Quando meu programa executar, o texto que estava valendo 10 vai ser substituído por Giordano Informática.
E assim eu vou clicar, eu posso fechar meu programa vai ser finalizado. Se eu clicar aqui no play para executar novamente, se eu clicar aqui no stop, né, parar depuração, ou Shift F5, e para a execução também do meu programa. Beleza? Então, esse é o evento load. Load é quando o meu programa vai ser carregado, ele vai fazer alguma tarefa e vai executar uma tarefa. Aqui nós vamos fazer um teste, mas esse teste vai ficar assim por enquanto, e conforme a gente vai desenvolvendo o programa, o que eu vou colocar aqui vai mudar. A gente vai criar uma classe específica só para isso no nosso programa. Eu vou abrir aqui uma colinha aqui do lado, a colinha está aberta. E aqui eu vou digitar alguns comandos para a gente executar a conexão com o banco de dados, tá bom? Esse LBL teste, ele vai ser útil aqui agora, que a gente vai fazer outra mudança com ele, se a conexão com o banco de dados der certo. Agora a gente vai fazer a conexão com o banco de dados e verificar se a conexão de banco de dados está funcionando certinho, beleza? Então aqui, o que nós temos que fazer primeiro? Para a gente conectar com o banco de dados MySQL, a gente precisa passar para o Visual Studio todas as informações do nosso banco, com informações sendo o servidor, o banco de dados que a gente quer acessar, qual que é o nosso usuário e qual que é a nossa senha do banco de dados. E então a gente vai fazer uma string de conexão, e a string de conexão dando certa, o banco de dados vai ser conectado, tudo certinho, tudo funcionando. Se não der certo, a gente vai tentar corrigir qualquer problema que está acontecendo. Então aqui eu vou criar 4 variáveis do tipo constante e privada, beleza? E lembrando que isso aqui, por enquanto, vai ficar aqui, e logo depois, durante o desenvolvimento, a gente vai mudar isso aqui, tá bom? Isso aqui é só para a gente fazer um teste para verificar se está funcionando certinho a nossa conexão com o banco de dados. Então aqui eu vou colocar private, tá? Tome cuidado aqui com a digitação, que o Visual Studio 2022 ele gosta de completar as coisas sozinho e às vezes não é o que a gente quer. Então aqui eu vou criar 4 variáveis constantes privadas do tipo string, sendo a primeira o servidor. Vou colocar por enquanto é igual a aspas duplas, ponto e vírgula. Para andar mais rápido, já que são 4 variáveis, eu vou dar um Ctrl V aqui, Ctrl C, Ctrl V no final da linha, para ser mais rápido. A outra aqui é banco de dados, eu vou colocar banco dados. A outra aqui é o usuário. E aqui a nossa senha. E aqui você vai passar o dado realmente, qual é o dado que você está utilizando. Servidor, qual que é o meu servidor? O meu servidor é local, o meu servidor é localhost. Aqui em cima no banco, aqui em cima no MySQL, você vê que a aba aberta aqui, ó, localhost. Ou então se você vier aqui na casinha, você vai ver o nome do seu servidor aqui, localhost, o nome do seu usuário, que é root, certo? Então, voltando aqui no Visual Studio, aqui no servidor, eu vou colocar localhost, o nome do meu banco de dados. O banco de dados tem que estar certinho, tá? Eu vou selecionar aqui o nome do meu banco de dados, vou dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl V aqui. O usuário é root. E aqui eu vou colocar a senha do meu banco de dados MySQL. Qual que é a senha do banco de dados que você entra no MySQL, que você usa para acessar o MySQL? Eu coloquei essa senha aqui. Essa é a minha senha do MySQL. Eu removi a palavra private, pois é que estava causando o erro aqui nesse campo. Então a gente vai colocar somente as string, as variáveis, como constante do tipo string, tá bom? E aqui está ficando verde porque a gente ainda não está utilizando essas variáveis. Aqui eu vou pressionar 2 vezes o Enter e vamos agora criar
a string que vai fazer a conexão com esse banco de dados. A string que nós vamos colocar é uma string, uma static string. Aqui a gente vai colocar o nome dela. Static string não. Static string vai ser após, é o nosso próximo passo, é o que a gente vai fazer no futuro. Então aqui eu só vou colocar como string o nome da nossa variável, colocar conexão banco, vai ser igual a cifrão, aspas duplas, e agora a gente vai começar a fazer a nossa conexão. Nós vamos conectar ao banco de dados, tá bom? Aqui a gente vai passar qual é o nosso servidor. A gente vai colocar server. O server é o servidor, certo? Aqui a gente vai colocar duas chaves. E dentro dessas chaves a gente vai passar a variável servidor. Após servidor e após o fecha chaves, a gente vai colocar ponto e vírgula e vamos passar o usuário, que é o use ID. Use ID é igual a abre e fecha chaves. Vamos passar o usuário, ponto e vírgula. Agora nós vamos passar o banco de dados, database. Database é igual a igual ao banco de dados, que é a nossa variável, e ponto e vírgula, e aqui nós vamos passar a nossa senha, password, lembrando que tem que ser tudo em inglês, tá bom? Password igual a, abre e fecha chaves, senha, e aqui, depois da aspas duplas, a gente vai colocar um ponto e vírgula, finalizando a nossa linha de comando, beleza? E aqui, após isso, como a gente vai saber se a nossa conexão deu certo? Lembra daquele LBL teste que eu mostrei no início do vídeo? A gente vai usar ele. É igual a, abre e fecha aspas duplas, ponto e vírgula, banco. Vamos fazer bacana? Vamos testar isso aqui, ó. Cifrão, aspas duplas. Vou colocar aqui, ó, a conexão com o banco. Aí vou colocar aqui, ó, banco dados. Foi realizada com sucesso. Se eu quisesse tirar esse cifrão daqui e colocar apenas aspas duplas, poderia também. Esse cifrão aqui ele é bacana porque eu posso juntar o texto com a variável utilizando o abre e fecha chaves. Quando eu abro e fecho chaves e quando eu estou utilizando esse cifrão junto com aspas duplas, eu posso juntar texto com variáveis, tá bom? Agora, se eu quisesse simplesmente fazer isso daqui, ó, vou usar como comentário. Lembra do comentário? No Visual Studio é somente duas barras juntas, faz comentário. Se eu quisesse tirar o cifrão e deixar somente as aspas duplas, poderia. Só que em vez de colocar abre e fecha chaves, eu tinha que fazer isso aqui, ó, é igual a mais, e entre os mais, colocar a variável que eu queria. Então, em evitar de eu colocar esse mais aqui, eu prefiro fazer mais rapidinho, juntar as variáveis com um texto. E assim fica mais fácil, né? Fica mais limpo, mais fácil de ler do que você leu. Server mais, servidor mais e por aí vai. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei 4 variáveis declaradas, né? 4 variáveis declaradas, passando o valor, passando as informações do banco de dados.
Passei as informações do banco de dados. Agora eu fiz declarando variável conexão banco. Declarando a variável conexão banco, onde que vai acontecer a conexão com o banco de dados. Para conectar o banco, para fazer a conexão do banco de dados. Fiz a conexão com o banco de dados, alterando o texto de LBL teste para dizer se ocorreu a conexão com o banco de dados. E aqui você vai alterar o LBL teste para você saber se a conexão foi um sucesso ou não. E uma coisa bacana para a gente fazer isso aqui, para retornar um erro caso aconteça alguma coisa de errado e a gente saber o que aconteceu de errado, eu vou selecionar isso aqui tudo que eu fiz, vou dar um Ctrl X e aqui eu vou criar um try catch. Vou colocar aqui try, abre e fecha chaves, e aqui eu vou colocar catch, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. E aqui ele fez automático. Peraí. Vem aqui, isso aqui é aqui, abre e fecha chaves aqui, certinho. E aqui eu vou colocar um message box.show. E nesse message box, isso aqui é aquela janelinha de alerta, tá? Aqui eu vou colocar exception, né? O exception ex. Isso. E aqui dentro do message box.show, eu vou colocar aqui, ó, ocorreu um erro. Aí eu vou tirar aqui mais, é o mais que eu tinha te falado lá anteriormente, mais ex.message. E assim, e aqui dentro do try catch, eu vou colocar aqui o Ctrl V, e aqui eu aceito todo o comando que a gente fez. O que vai acontecer? Esse try catch é para a gente testar se o nosso comando está funcionando corretamente. Se o nosso comando estiver funcionando corretamente, e tudo que eu fiz aqui vai funcionar perfeitamente, vai estar tudo certo. Caso alguma coisa aqui dentro dê erro, alguma coisa aqui dentro está errado, e aqui, essa mensagem aqui que vai ser exibida, e esse x.message vai ser a mensagem de erro. Qual erro que aconteceu? Ocorreu um erro, beleza, mas qual erro? Esse x.message que vai me mostrar. Se eu colocar apenas ex, não vai me mostrar o erro. Agora, como eu coloquei ex.message, vai me mostrar qual o erro que foi, beleza? E aqui, toma cuidado aqui, ó. Aqui tem que estar escrito certinho, tá? Se alguma coisa aqui estiver errado, escrito errado, e aqui, caso esse comando aqui aconteça um erro e o banco de dados não conecte, o erro tá aqui, tá? Bom, vamos lá, vamos testar o programa para ver se está tudo funcionando certinho. Lembrando, se alguma coisa aqui, se aqui aconteceu algum erro aqui dentro, o erro provavelmente está aqui, tá? Aqui tem que estar escrito perfeitamente, tudo certinho. Se der um erro, o erro está aqui, tá? Então, vamos lá, vamos testar o programa, ver se está tudo funcionando certinho. Vou dar o play e tem que aparecer no LBL aqui, que está o 10, tem que aparecer a conexão com o banco. Nosso banco chama DB Funcionários. A conexão com o banco DB Funcionários foi realizada com sucesso. E essa mensagem tem que aparecer. Vou dar o play, vamos testar para ver se está tudo funcionando certinho. Dei o play, o programa rodou certinho. Vou aumentar a minha tela. A conexão com o banco DB Funcionários foi realizada com sucesso.
Nosso programa rodou perfeitamente, está tudo funcionando certinho e a conexão com o banco de dados foi realizada com sucesso e nosso banco está conectado, está tudo funcionando perfeitamente, sem nenhum erro, ainda bem. Agora a gente pode fechar tudo. Caso o seu Visual Studio aconteça algum erro quando você pressionar o Play, você vai vir aqui em ferramentas, você pode fechar, quando a gente executa o programa, aparece várias abas aqui do lado. Alterações do Git, pode fechar. Gerenciador de soluções e propriedades. Propriedades a gente pode arrastar aqui por lado. Vamos fechar essas propriedades. Aqui você vai abrir o gerenciador de soluções. Aqui em funcionários, ou então melhor, isso aqui pode fechar. Peraí. Funcionários aqui, pode fechar isso aqui. O que acontece? Aqui no gerenciador de soluções tem a solução, certo? Solução funcionários. Se eu clicar aqui com o botão direito e clicar aqui em recompilar solução, ele vai rodar meu programa internamente para verificar se tem algum erro e tentar corrigir esse erro, tá bom? Ou então você salva todo o seu projeto, fecha o Visual Studio, abre o Visual Studio novamente, manda recompilar a solução, eu cliquei, rodou, tempo decorrido 1 segundo e 55 aqui. Beleza, terminou de recompilar, você pode vir aqui, clicar em Play e seu programa vai ser rodado perfeitamente. Eu vou aumentar essa tela, porque essa tela está muito pequena, eu vou clicar aqui no Form 1, deixa eu aumentar essa nossa tela, vou dar o Play novamente. E pronto, o nosso programa foi executado com a tela maior e a conexão com o banco DB funcionários foi realizada com sucesso. Nosso banco de dados está conectado, está tudo funcionando, o banco de dados está funcionando, o programa está funcionando, está tudo funcionando por enquanto, beleza? Pessoal, essa foi a aula de hoje. Nós aprendemos a criar um banco de dados, a configurar o banco de dados, a gente criou um projeto e a gente aprendeu a testar a conexão com o banco de dados com MySQL. A gente instalou o pacote do MySQL no nosso programa no Visual Studio. Aprendemos muita coisa nessa aula. Na próxima aula nós iremos dar continuidade ao nosso projeto. Vamos criar um design, né? Vamos criar a tela em si do nosso programa. E criando a tela, e nós iremos programar conforme vamos passando as aulas. Eu conto com a sua inscrição, deixa o like nesse vídeo, dá um trabalhão ensinar e fazer isso daqui para vocês, tá bom? Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, eu vejo você na próxima aula.